Seguimos com liberdade de opinião e vamos direto agora até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. Olá, Roberta, bom dia. Então vamos à conversa de hoje. Vamos então ao primeiro assunto desta sexta-feira, Alexandre. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou as investigações dos atos antidemocráticos, mas mandou investigar a existência de uma organização criminosa digital acusada de propagar fake news. O inquérito arquivado por Moraes e o novo inquérito aberto por ele impactam diretamente o Palácio do Planalto. Alexandre, como é que você avalia essa decisão do ministro Moraes, que mandou investigar a existência de uma organização criminosa digital acusada de propagar fake news? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, atos antidemocráticos. Queimar a bandeira brasileira, como aconteceu em Curitiba. Quebrar a vidraça de banco, como aconteceu em São Paulo mais de uma vez. Agredir com rojões, com paus, com barras de ferro, como aconteceu na Avenida Paulista, aconteceu na Avenida Rio Branco. Não. Atos antidemocráticos aí nesse inquérito foi arquivado. A pessoa vai lá na frente do Supremo gritar, tem que fechar o Supremo, vai para frente do Congresso gritar, tem que fechar o Congresso. Eu acho que é preciso saber o que é liberdade de opinião, afinal, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação e o que é realmente fazer alguma coisa que mostre que há um atentado, como mencionou o ministro, vai continuar investigando, uma organização criminosa para atentar contra a democracia e o Estado democrático de direito, né? Isso a gente não tem notado que haja isso, né? Parece que está havendo uma certa desconfiança em relação ao que permite a Constituição, no artigo 220. Né? O artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Depois, mais adiante, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É bom a gente ficar atento para isso, porque entre a liberdade e o totalitarismo pode haver aí um início de mistura, né? Porque, sei lá, sempre tem gente querendo dominar o indivíduo, dominar a coletividade. É preciso ter cuidado nisso. Apenas queria registrar, né? Porque nós, cidadãos, é que temos que defender a nossa liberdade e os nossos direitos constitucionais. Roberta? Alexandre, próximo assunto então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi homenageado na última sessão antes da aposentadoria. O decano declarou torcida para 2 possíveis substitutos: o advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Vamos ver. Devo agradecer a presença hoje na assentada, com palavras muito amáveis, do doutor André Mendonça, que tem a minha torcida para substituir-me no Supremo. Aproveito para afastar uma falha que seria imperdoável: não ter aludido no meu agradecimento ao chefe do Ministério Público Federal. Que hoje estivesse eu no Ministério Público do Trabalho, seria, para minha satisfação, meu chefe, o doutor Augusto Aras. O que disse em relação ao doutor André, também falo quanto ao doutor Augusto Aras. Seria uma honra para mim muito grande vê-lo ocupando a cadeira que deixo no Supremo. Alexandre, o que justificaria essa preferência do ministro, portanto, por Aras e Mendonça? Entre os dois, quem que tem mais chance de ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu vejo aí que o ministro Marco Aurélio nos lembra que ele é oriundo da Justiça do Trabalho, né? E que a Justiça do Trabalho vai ficar agora sem
sem representação no Supremo, talvez, né? E parece que ele está bem feliz, aliviado, talvez, em deixar o Supremo nessa quadra do Supremo. Ele já passou por tantos períodos, né? Bem mais fáceis que esse. Agora há uma opinião pública assim, muito preocupada com os rumos do Supremo. E não é só a opinião pública, a primeira instância também está muito preocupada. Eu tenho muito contato com a primeira instância está preocupada, sim, mas é mais uma substituição. O presidente Bolsonaro, que eu saiba, não revelou para ninguém nome, né? Revelou agora na última viagem ao Pará que ele disse que prometeu lá num culto evangélico que será evangélico. Se for evangélico, parece que é André Mendonça, né? Mas, enfim, não há revelação do nome até agora por parte do presidente Bolsonaro. Parece que, inclusive, já conversou com o ministro Fux. O ministro Fux conversou com ele, aliás, pedindo, olha, não anuncie nada antes, vamos deixar o ministro Marco Aurélio seguir até o fim. Então, é mais uma substituição, né? Vai funcionar o presidente indicando alguém e o Senado examinando o indicado pelo presidente e aprova ou não. Roberta? Alexandre, na última indicação para o STF, Bolsonaro surpreendeu com Nunes Marques. Dessa vez, é possível que um nome desconhecido possa ser indicado também? Possível né? E não seria nome desconhecido, certamente, né? Certamente tem que ser um nome que tenha prestígio no meio jurídico, né? Que tenha respeitabilidade muito grande, né? Que tenha princípios, que esteja afinado com as raízes do país, né? Para poder interpretar bem a Constituição como é da incumbência primeira do Supremo. Então, tudo é possível, né? É aposta, né? Sobrenomes agora é aposta. Roberta? Vamos falar então sobre a CPI da pandemia, que ouviu ontem o depoimento do vendedor Luiz Paulo Dominguete, que reafirmou ter recebido um pedido de propina de um integrante do Ministério da Saúde para vender vacinas contra a Covid-19. Durante a oitiva, o policial militar de Minas Gerais afirmou que 3 servidores do Ministério da Saúde tiveram acesso à proposta de vacinas da Davat Medical Supply. Então, Dominguete disse que fez uma proposta inicial de $3,50 por dose de vacina e que o então diretor de logística do Ministério da Saúde propôs $1 a mais por dose. Vamos ver. O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. R$3,50, excelência, a primeira proposta. R$3,50. R$3,50. R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. 400 milhões de doses. Alexandre, qual que é a sua avaliação sobre esse depoimento que a gente acompanhou ontem, de Luiz Paulo Dominguete? Pois é, ontem aqui eu já fiz ironia sobre isso, né? Disse que seria a propina que deveria figurar no livro Guinness de recordes, porque $1 por dose, 400 milhões de doses, 400 milhões de dólares igual a 2 bilhões de reais, né? Eu assisti à sessão de ontem, o senador Tasso Gereissati concorda com isso, né? Isso é inverossímil, né? E mostrou outras inverossimilhanças. Por exemplo, de repente aparece um cabo da PM de Minas Gerais com currículo para representar a AstraZeneca. Não faz sentido, é inverossímil. O preço, isso o senador Tasso Gereissati lembrou também, ele é um grande empresário, ele conhece comércio exterior, preços, né?
3,50 uma dose, o preço corrente vai de 10 a 15 dólares. Né? Então é muita invencionice, tudo indica que. Né? Agora, por falar em invencionice, tem mais uma, né? A Precisa acaba de apresentar peritagem, documentos, afirmando, e são palavras do presidente da empresa lá da Precisa, Francisco Maximiano: mentiram, é uma ficção ou é devaneio dos irmãos Miranda, no caso da Covaxin. Está com peritagem, documentos e e-mails com cronologia enviados para a CPI. Agora, eu acho que o mais importante de tudo ontem, pelo menos para um espectador, o mais importante, foi o cabo da PM informar que ele tinha assim uma bandeja de ofertas de vacina, não era apenas a AstraZeneca, era a Sputnik, era tem uma lista aqui. Ele era para escolher que vacina você quer. Aí a gente descobre que está cheio de intermediário que ofereceu vacina para as prefeituras. O senador Marcos Rogério disse que na prefeitura de Porto Velho, capital do estado dele, a prefeitura comprou 400 mil doses que não foram entregues. Mostrou que várias prefeituras de Goiás receberam oferta, estavam vendendo para as prefeituras vacinas de todas as marcas, os intermediários. Parece o fundo do filme, do clássico do cinema, O Terceiro Homem, em que o sujeito ganhava dinheiro no mercado negro de produtos médicos, de remédios vencidos, né, na Europa do pós-guerra, vendendo para o hospital onde tinha ferido de guerra. Né? É uma coisa que as pessoas... É cruel que as pessoas se aproveitem da tragédia, né, da premência das prefeituras de muitos municípios aí. Olha, nós temos essa vacina aqui. Segundo ele explicou, parece que compraram do laboratório para fazer a intermediação. E quando a gente sabe que essas compras são feitas diretamente ou com a representante legalizada, credenciada no Brasil, as compras que já foram feitas. Então foi uma tarde assim de muita ficção, né, de coisas inverossímeis que a gente assistiu ontem na sessão da CPI. Alexandre, alguns senadores, depois da sessão, se questionaram se Dominguete não tentou, na verdade, desviar as investigações. Qual que é a sua opinião sobre essa impressão, portanto, de alguns senadores? Não, foi naquele episódio em que aparece a voz do Luiz Miranda, né? Depois ele disse que estava vendendo luva. Faz sentido, era mês de outubro, né? Véspera de inverno nos Estados Unidos. Tinha Walmart e outros varejistas, né, envolvidos. Varejista não compra vacina, né? Mas, enfim, mas foi alguém que perguntou. Eu ouvi. E ele não foi convocado pelos governistas. Foi convocado pelo relator e por um deputado de oposição, por um senador de oposição. E alguém perguntou: existe algum parlamentar envolvido? Eu disse: existe, mas relutou em dizer o nome e depois mostrou. Não, está aqui, está à disposição dos senhores. Aí aparece aquele áudio de Luiz Miranda. Eu já ouvi um áudio de Luiz Miranda negociando 100 mil toneladas de açúcar, de soja com a China e tal. Mas é o negócio dele. Né? Então, pode ser que tenha desviado, ou pode ser que ele quis mostrar. O sujeito está lá, cabo da PM de Minas Gerais, sem diminuir, eu também fui cabo, né? Sem diminuir nada. Mas, de repente, aparece na CPI falando para os senadores, talvez tenha sido ali um momento de grandeza dele, e ele quis mostrar tudo, disse que estava tudo à disposição, que ele entendia tudo de vacina. Né? Aí a gente fica se perguntando, mas como? Tem gente no meio do caminho negociando vacina? E isso é muito grave, essa gente do meio do caminho que negociou vacina lá no mês de março, por ali, se aproveitando da situação. Roberta? Alexandre, agora mudando de assunto, o Brasil abriu mais de 280 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de maio. Esses dados são do CAGED
e foram divulgados pelo Ministério da Economia. No entanto, nesta semana, o IBGE informou que o país tem quase 15 milhões de desempregados, o maior número dos últimos 9 anos. Esse cenário, que a gente sabe é impactado pela pandemia, ainda traz ao Brasil uma situação fiscal difícil com o auxílio emergencial, que está sendo pago aos brasileiros em situação mais vulnerável. Em relação à pandemia, nessa semana o Brasil atingiu a marca de 100 milhões de doses aplicadas e a média móvel de mortes é a menor desde março deste ano. Qual que é a sua avaliação, Alexandre, sobre as perspectivas para a retomada da economia e da vida que a gente considerava como normal antes dos casos começarem por aqui? Olha, daqui a pouco, às 11 horas, eu vou mediar um debate de uma grande multinacional, né? E o que eu sinto deles e de todos não é a euforia, mas é um grande otimismo, né? Os agentes econômicos já se blindaram da má notícia, do negacionismo, do pessimismo, né? Então, o resultado a gente está vendo aí, né? Vejam só, 15 milhões de desempregados. Ó, herança, 12 milhões veio lá da recessão de 7,5% sem pandemia no governo Dilma, né? Então, não há um rombo tão grande praticado pelo coronavírus. Esse auxílio emergencial foi sensacional, né, para as pessoas que precisaram. Pouco, mas o suficiente, né? Manteve a roda da economia. A economia não foi esmagada, ela continuou rodando, portanto, pôde reagir. E como é que ela está reagindo? Com esse otimismo, que faz prever mais de 5% de crescimento do PIB esse ano. Só nos primeiros meses do ano, o investimento estrangeiro em risco, não foi na Bolsa, em risco, na Bolsa também foi extraordinário, subiu 30%. A Bolsa está beirando, está em torno dos 130 mil pontos. O dólar está meio ancorado em R$5. A safra de grãos está estimada a próxima, né, uma aposta em 300 milhões de toneladas, né? As exportações foram recorde. Nunca houve na história do Brasil um primeiro semestre com 37 bilhões e meio de superávit. Os portos estão em grande atividade, né? O agro brasileiro está cada vez mais aparecendo como o alimentador do mundo, o celeiro do mundo, é a energia para os corpos funcionarem, os corpos humanos. E o Brasil tem condições, tem espaço, tem terra, tem clima, tem solo e tem produtividade. A agricultura brasileira hoje é tecnológica, é moderníssima, com sustentabilidade. Então eu vejo com otimismo, sim, né? E aí a consequência é a volta do emprego, né? Cada vez mais a necessidade de mais pessoas entrarem em atividade, e isso é muito bom. Roberta? Alexandre, obrigada, bom fim de semana e até segunda-feira. Até segunda, obrigado também e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.